Fala galera do Hermes Queiroz, olha, esse vídeo aqui é um papo de recruta especial. Vou falar sobre salário, subsídio, gratificações e como é possível ganhar mais dinheiro trabalhando na própria PM. Então eu quero que você já deixe o like aí. Eu quero que você já compartilhe esse vídeo nos grupos de recruta. E se esse vídeo tiver muitas visualizações, atingir no mínimo 2.000 likes, certo? O objetivo do canal é chegar a 100 mil no mês 6. Se a gente atingir essa meta, eu volto com os vídeos de rotina dentro da viatura. Se o pessoal aí, a gente atingiu os 100 mil inscritos, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, existe o salário. Quando eu entrei na polícia, existe o soldo. Então o soldo, ele era um exemplo, era R$800 ou era R$1.600, um exemplo. Para chegar a 2.000, por exemplo, você teria gratificações. Então vem auxílio alimentação, auxílio fardamento, auxílio periculosidade. Isso é em alguns estados, você ganha soldo mais gratificações. Qual é o problema disso? O problema disso é que você não incorpora isso para a reserva. Isso não, diferente do subsídio que eu vou falar mais tarde. Mas, por exemplo, o salário, o soldo, vamos dizer que o salário final é R$2.000, um exemplo. O soldo é 1.000 e mais 1.000 de gratificações. Ou o soldo é 1.600 e você ganha mais 1.600 de gratificação. Então vamos dizer que você está numa ocorrência e aí você se machuca, tem um acidente, você quer dar rocão, por exemplo, aí cai de moto e não consegue mais voltar a trabalhar, vai ter que ser reformado. Então você não incorpora essas gratificações, você vai para a reserva com o salário, com o soldo, certo? Você vai para a reserva com o soldo. Geralmente quando a pessoa é reformado, aqui no meu estado vai com uma função a mais, né? Então não vou falar aqui esses detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas aí você se machucou, ou você na viatura mesmo, você soldado, se machucou, sofreu algum acidente de viatura, sofreu algum disparo e vai ter que ser reformado. Você não incorpora essa gratificação. Então tem esse problema. Ou você vai para a reserva, você é sargento, ganha R$5.000, chegou o dia de ir para a reserva, ninguém quer ir para a reserva porque o salário cai mais da metade, porque as gratificações você não vai levar para a reserva. Então esse é o problema dos lugares aonde não é subsídio. Então alguns estados ainda é esse sistema de soldo ou salário mínimo, aí vem uma penca de gratificações aí diz que o salário do policial em tal estado é R$4.000, mas R$2.000 disso aí ele não vai levar para a reserva. Então aqui a gente lutou através de muita luta, muita politicagem, a gente conseguiu transformar isso em subsídio. Então o subsídio é o seguinte, o subsídio tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem do subsídio é que você leva o salário para a reserva. Se você for um coronel, se você for um major, ganha R$16.000, você vai para a reserva com R$16.000. Se você é um major em outra cidade, talvez você vá para a reserva com R$5.000 em outro estado. Então o subsídio você leva integralmente o seu salário para a reserva. Se você se machucou, você teve um problema, né, de saúde, você vai para a reserva, você vai com o seu salário integral para a reserva, reformado com salário integral. Então existe agora o problema do subsídio é que você não consegue aumentar através de gratificações, é proibido. Um subsídio, ou você aumenta o subsídio, ou você aumenta o salário, o subsídio, ou você não pode dar nenhum tipo de adicional para incorporar a essa pessoa. Não pode receber algum tipo de, por exemplo, periculosidade, auxílio fardamento, auxílio isso, auxílio aquilo. Pelo menos foi isso que me passaram. Pode ser que exista alguma brecha, alguma forma jurídica de fazer diferente. As gratificações, já falei, em alguns estados você recebe, por exemplo, Pernambuco. Meu primo me falou na época, que em 2017 eu acho, ele falou que você recebe um auxílio fardamento que é tipo R$700 por ano,
para você comprar o fardamento, né? E outras gratificações. Se você tiver quantidade de filhos, é um tipo de gratificação. Se você tiver, enfim, no meu estado não tem gratificações, você não ganha. O salário é o soldado inicial, 2.900, pronto, e acabou-se. Então, André, mas eu quero ganhar mais dinheiro e não quero fazer bico. Bico é o serviço fora da polícia. O serviço, ele não é legalizado. O bico, ele não é legalizado. Ele é de uma forma ilegal. Mas se você quer tirar um serviço extra na polícia, o governo passado, por exemplo, ou outros governos, atrasavam muito. Às vezes você perdia muito dinheiro. Às vezes o Estado, você tirava R$2.000 de serviço extras e perdia. O pessoal da Copa, por exemplo, tirou na Copa. Muitos não receberam dos governos passados. Então, o que é que o pessoal faz? Quando o governo está pagando em dia, alguns estados pagam em dia, inclusive é adiantado. Você vai, por exemplo, Pernambuco, tem um nome lá, que eu esqueci o nome, que é implantado já no salário da pessoa. Você diz quanto você quer tirar e já fica aquele compromisso de por mês você tirar tanto serviço extra de 6 horas, por exemplo. Vou tirar 12 horas, são 2 extras. A extra aqui no meu estado está R$107. Eu me lembro que eu tirava na época esse serviço extra, ele era de R$50. Então, para você fazer R$1.000, bicho, você trabalhava muito para você fazer R$1.000, porque 12 horas dava R$100. Então, aumentamos isso para R$107. Então, se você tirar 12 horas, dá R$214, um exemplo. Hoje, o Estado está pagando as diárias em dia. Para o Estado, é muito mais vantajoso ele pagar o serviço extra para o policial, escala extra. Por quê? Porque o Estado não vai pagar com previdência, com os impostos, com o custo de formar. Ele praticamente dobra a quantidade do efetivo, né? Com o serviço extra. Para o Estado isso é muito mais barato, só que os governantes não se ligam nisso. E não faz o serviço extra. Então, por exemplo, quando eu vou tirar um serviço extra de 24 horas, aqui dá em torno de 400 e pouco, 24 horas de serviço, né? O serviço extra. Mas tem uma quantidade limite do que você pode tirar. Dentro dessa quantidade limite você pode tirar. E também tem muita gente disponível. Isso aqui no meu estado. Mas em outros estados você pode tirar quantos serviços extras você quiser. Agora, por exemplo, teve uma época que eu tirei muito serviço extra. Eu fiquei muito cansado, porque às vezes eu saía do serviço e ia tirar o serviço extra na polícia. Serviço extra na polícia. Então chegou uma hora que eu fiquei literalmente morto, assim, muito. Tem uma palavrazinha que me fugiu agora, mas eu fiquei exaurido. Eu fiquei muito cansado, cansa mesmo. Serviço de viatura, o pessoal fala, serviço policial é bom demais, só passear de viatura, só distribuir simpatia. Gente, cansa muito. Serviço policial cansa muito, principalmente o de viatura cansa mais ainda. O sol, ele deixa você muito fadigado. Você chega em casa muito estressado, muito cansado. No começo você não vai sentir tanto, mas depois que você tirar 9 anos de serviço direto, você vai ficar muito, muito, muito cansado. Então é interessante você saber dosar, né? Porque tem gente que... E outra, esse serviço extra não é bom você colocar ele no seu orçamento. Aí eu consigo fazer R$1.000 de extra na polícia. E aí você vai e coloca no seu orçamento um carro que você tirou e a prestação você paga com R$1.000. O governo de uma hora para outra suspende as extras ou não paga em dia, porque às vezes o governo não paga em dia. Esse governo está pagando a cada 15 dias, o governo está pagando. Então nesse momento você deve tirar o máximo de dinheiro que você puder. Quando você vê que o governo está atrasando, você evita, porque você vai provavelmente, principalmente em final de governo. Em final de governo é danado você levar calote. Estou há 9 anos já na Polícia Militar. Então é interessante, eu estou falando isso, mas eu prefiro o serviço legalizado, que é o serviço extra. Se pagasse em dia, né, tudo direitinho, o policial não faria bico. Quer ficar na frente da farmácia, na frente do mercadinho, em outros lugares. O problema é que o bico paga em dia. Eu não tiro bico, mas muitos colegas precisam, depende do bico.
Eu só tenho um filho, mas tem colegas aí que tem 4, 5, 6 filhos. Paga aluguel, paga carro, paga escola para esses meninos tudinho. Então fica complicado. Aí o policial se submete ao bico. Por isso que em outros países você não vê um policial, por exemplo aqui mesmo, você não vê um policial rodoviário federal na porta do mercadinho tirando bico. Você não vai ver, né? Você fazendo segurança de alguém, um PF, um policial federal fazendo bico. Por quê? Porque ele ganha razoavelmente para ter uma vida, entre aspas, confortável, né? Então, em todos os países onde houve um enfrentamento sério na criminalidade, a primeira coisa que eles fizeram foi dar qualidade de vida ao policial, providenciar uma moradia digna ao policial, providenciar um salário digno ao policial, providenciar, por exemplo, em Nova York, estude em Nova York a tolerância zero, você vai ver que eles triplicaram o salário do policial antes e depois da tolerância zero, para combater as cracolândias que existiam em Nova York. Praticamente não existe crack mais em Nova York depois da tolerância zero. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós temos a meta de 100 mil inscritos. Se inscreva no canal. Apenas 50% das pessoas que assistem o canal são inscritas no canal. Então, peço que vocês divulguem. Um abraço, fique com Deus.